Olá, querido aluno do EJA. Olá, seja muito bem-vindo à nossa continuação da correção das videoaulas e nós vamos agora para a atividade 4. A atividade 4 do bloco do nono ano, o sexto bloco de atividades do nono ano, ok? Então, uma sequência de vídeos. Se você não viu os outros, eu aconselho você ver os outros vídeos para que você possa ter uma continuidade dos estudos e você possa entender e visualizar bem, ok? A primeira questão é atividade 4, eu vou projetar para vocês na tela. Ok, atividade 4 traz uma crônica, como chama Meu Ideal Seria Escrever, de Rubem Braga. É uma crônica muito legal, lembrando que leitura também é um exercício, tá? Então, quanto mais você lê, mais você escreve bem, você lembra as palavras, fica claro na sua cabeça. Então, leia essa questão, ok? E vamos para a primeira pergunta. A primeira pergunta é a seguinte: por que o autor deseja escrever uma história engraçada? Então, por quê? O autor deseja escrever uma história engraçada, a pergunta está falando, mas por quê? A gente tem que voltar lá no texto para poder entender. E a primeira linha fala assim, ó: meu ideal seria escrever uma história tão engraçada. Então, o meu ideal. Então, a resposta dessa primeira pergunta está na primeira linha. Ah, você tem que ler a primeira linha do texto. Ele quer ter um ideal de escrever um texto engraçado. Ele queria escrever como idealizou. Ele sonha. O que é idealizar algo? É você sonhar algo, você imaginar algo, você crer, você visualizar isso. Então ele idealizou, ele sonhou, ele planejou fazer isso. Então é como ideal. É o ideal que ele tinha. Era a meta que ele tinha, o objetivo que ele tinha. Por isso que ele queria escrever. 2. Por que ele diz que a moça tem uma casa cinzenta e não verde, azul ou amarela, né? Ele fala, né? E olha que legal, aqui no cenário tem várias casinhas, tem amarela, laranja, tem azul, né? E ele fala que a casa dele era cinzenta. Olha só, a casa cinzenta. Não fala que a casa ela era verde ou amarela ou azul. E por que ele fala que é cinzenta? Porque cinzento, né? Ele remete a algo triste, não é verdade? Então é uma colorimetria, na verdade, ali. Ele fala que a casa dela é cinza porque remete a uma tristeza, sabe? Imagine assim, um ambiente cinza, né, triste, né, assim, porque talvez não tenha muitas cores, e as cores elas remetem a emoções, né? O pelourinho aqui, como por exemplo, é um ambiente colorido, a Bahia toda colorida, cheia de harmonia, cheia de alegria, carnaval tudo colorido. Imagina se o carnaval fosse cinza, o carnaval inteirinho cinza, né? As cores são dinâmicas, as misturas das cores trazem combinações, as combinações são dinâmicas. Se tivesse só cinza seria uma coisa só, monotonia, uma coisa simples. E essa tristeza remete, né, ao cinza, algo cinzento, sabe? Algo sem cor, sem graça. As cores, ó, elas trazem identificações pra gente, elas trazem marcas pra gente. Quando a gente vê algo colorido, é melhor. Algo cinza é meio que sem cor, mas é algo vivo, sabe? As cores, olha que destaque esse amarelo, são algo vivo. Então por isso que a casa ele descreve como algo cinza, para passar essa ideia de tristeza, né? 3. Ao descrever um raio de sol, o autor lhe atribui características que, de certa forma, se opõem às da moça. Cite alguma dessas características opostas. Então, ele cita a moça de um jeito, ele cita o sol de outra. Ele fala que ele cita o sol de uma maneira oposta de como ele cita a moça. E a 3 ele quer alguma dessas características que o sol tem, né? Vou usar esse cofrinho aqui como sol, que o sol tem e a moça não tem, por ser triste. Alguma dessas características que ele descreve no texto, Rubem Braga, um grande autor brasileiro, e você tem que ler lá no texto para ficar mais claro, é que ele fala que ele é irresistivelmente louro, fala que ele é quente, fala que ele é vivo, né? E a vida, em sua vida de moça reclusa. Então ele fala que o sol é vivo, o raio do sol é quente e a moça cinzenta, a moça mais calma, trazendo aquela coisa de tristeza de novo, e essa analogia das cores. 4. Como você interpretaria a oração? Que todos limpassem seu coração com lágrimas de alegria, né? Então, como é que você entende isso? Que a gente tem que limpar o coração com as lágrimas de alegria. Como é que você explicaria isso para alguém?
Ó, você tem que limpar o seu coração com as lágrimas de alegria, né? Uma reflexão bonita é a gente pensar que as lágrimas são emoções transbordando. Pense assim, que ó, por exemplo, quando nós estamos muito felizes, nós choramos. E esse choro remete o quê? Uma alegria, as emoções, né? A pessoa está tão alegre que ela chora de emoção. Ou tristeza, a tristeza ela está tão triste que ela chora de tristeza. E nesse caso acontece isso, as lágrimas elas remetem às emoções muito intensas. Então talvez limpar o coração com lágrimas de alegria seria o quê? Seria chorar bastante porque você está alegre, tá? 5. O autor sonha em tornar mais felizes e sensíveis apenas as pessoas de seu país? Justifique. Ele quer deixar as pessoas felizes. Apenas as pessoas do país dele? Sim ou não? Explique. Bom, sim e não, né? Porque a história é verdade ou é mentira? Então a gente não sabe, né, se essa história é verdadeira. Porque se você for ler o finalzinho dela, você vai perceber, né? Que ele fala que ele inventou essa história. O último parágrafo fala assim: eu esconderia completamente ao meio de verdade que eu inventei toda a minha história em um só segundo, quando eu pensei na tristeza daquela moça. Então não dá para saber se ele realmente ele quer levar alegria para todo mundo. Porque não sabe, a gente não sabe se essa história é verdade, porque no final ele fala que ele inventou. No começo ele fala que é uma história verdadeira, e no final ele fala que ele inventou essa história, que é uma história inventada. Então a gente não consegue entender se realmente, né, isso é verdade ou não. Certo? Agora vamos para a questão número 6. Deixa eu achar a questão número 6 aqui no meu bloquinho de notas. Número 6. Achei. Vamos lá. A 6. Relaciona as colunas conforme as reações das pessoas diante da história. Então aqui ele coloca as 5 alternativas. A A, a B, a C, a D e a E. Ele coloca 5 lacunas. E a gente tem que relacionar cada característica com cada letra. O que eu vou fazer? Eu vou ler a lacuna e vou falar a letra para vocês. E vocês vão marcando ou conferindo se você já fez. Ó, vamos ler as letras primeiro. A. Moça triste. B. Amigas da moça triste. C. Casal mal-humorado. D. Comissário do distrito. E. Sábio chinês. Então tem esses personagens. Temos 5 personagens. E agora vamos ler as 5 lacunas e vamos relacionar com cada personagem. A maneira disso é ler de novo. Então é uma crônica muito engraçada. Eu aconselho você ler de novo para conseguir responder a 6 com muita exatidão. Tá? Vamos lá. Libertaria os detentos, dizendo-lhes para se comportarem, pois não gostava de prender ninguém. Quem é esse? Moça triste? Amigas da moça triste? Casal mal-humorado? Comissário do distrito? É a D ou sábio chinês? Então é a D. Então começa com a D lá. A primeira lacuna, coloca lá. Letra D. Vamos lá. Vamos para a próxima lacuna agora. Sentir-se-ia tão feliz que se lembraria do alegre tempo de namoro. De quem está falando? Do casal mal-humorado. Então, o casal mal-humorado, ele vai se sentir feliz, que ele vai lembrar do tempo de namoro. Ok? Vamos para a terceira lacuna agora. Ficariam espantados com a alegria repentina da moça. Ficariam, no plural. Esse ficariam, ele é muito legal, porque o ficariam está no plural. E qual alternativa está no plural? Comissário? Não está. Casal? Pode ser, mas já foi. Amigas da moça triste, está no plural. Sábio chinês, está no singular, é um sábio. Moça triste, é uma moça triste. Então a gente entende pelo contexto e por estar no plural, que é B. Ok? Agora está sobrando só o sábio chinês e a moça triste. Vamos ver onde eles se encaixam. A penúltima lacuna fala assim: concluiria que teria valido a pena viver tanto, só para ouvir uma história tão engraçada. Esse é o sábio chinês, de acordo com o texto, né? E o sábio chinês, ele fala isso, né, no finalzinho lá, uma parte muito engraçada desse texto. E agora a última lacuna. Ficaria feliz e contaria a história para cozinheira e amigas. É a moça triste, ok? Então a alternativa fica D, C, B, E, A. Ou se preferir, comissário do distrito, casal mal-humorado, amigas da moça triste, sábio chinês e moça triste, ok? E vamos agora para a questão 7.
Porque o autor não contaria aos outros que havia inventado a história engraçada para alegrar a moça triste e doente. Copie a alternativa correta. Então ele dá 4 alternativas, a A, a B, a C e a D. E ele fala para você copiar a correta. Então o autor ele falou que ele não contaria aos outros que ele inventou essa história para alegrar a moça triste. Por que ele não contaria para os outros? A, porque na verdade a moça triste não existia? Não, ela existia sim, ele viu ela. B, porque ele mesmo não achava a história engraçada? Eu acho que ele achava a história muito engraçada. Eu achei engraçada. Você achou engraçada a história? C, por modéstia e humildade? Sim, por modéstia e humildade, porque ele deixa claro isso. Ele fala por humildade. Tem essa palavra humildade na última linha do texto. Ele fala por humildade. É a C, copia C, copia C. Ok, mas vamos ver a D. Porque não acreditariam que ele fosse capaz de inventar aquela história? Não, ele é muito capaz, ele é muito talentoso, inclusive, o autor. Mas a alternativa correta é a C, beleza? Vamos para a questão 8. Afinal, que história Rubem Braga inventou para alegrar e comover tantas pessoas? Qual a história que ele inventou para alegrar e comover tantas pessoas? Na verdade, não tem história, que ele inventou. É uma metalinguagem, porque ele fala assim, eu contaria uma história para poder alegrar as pessoas, mas ele já contou uma história tentando contar uma história. Isso chama metalinguagem. O que é metalinguagem? Metalinguagem é quando o texto fala do próprio texto. O texto falando do próprio texto, ele é metalinguagem, é o nome que nós damos a isso. Então, qual história ele inventou? Ele não inventou história, ele na verdade, ele foi real, ele queria alegrar a moça triste, não teve uma história que ele inventou. Tentando inventar uma história, ele era um autor que queria escrever uma história dentro de uma história. O Rubem Braga não inventou, ele narrou, ele descreveu. É uma metalinguagem ali, é uma belíssima crônica, gente. Então é uma crônica muito bem trabalhada, porque ela consegue brincar com isso. Um autor que quer escrever um texto, que ele conta o texto inteirinho, uma história linda, no final ele fala que é mentira aquilo que ele falou. E agora? É uma belíssima crônica muito bem construída. Vamos lá, 9. Na sua opinião, o que mais sensibiliza as pessoas? Histórias engraçadas ou histórias dramáticas? Então agora, na sua opinião, o que deixa as pessoas mais sensíveis emocionalmente? Histórias que são engraçadas, deixam elas mais sensíveis, elas choram de rir? Ou histórias mais dramáticas, mais tristes, assim, com finais mais elaborados, talvez? O que acontece? Você acha que sensibiliza mais a pessoa? Histórias engraçadas ou histórias tristes? Vamos lá, 10. Então coloca a sua opinião pessoal aí, 10. Rubem Braga disse que queria escrever uma história. Ok, ponto. Alternativa A. Qual seria a característica mais marcante dessa história? Bem, que fosse uma história tão engraçada que fizesse as pessoas chorarem de rir, É a característica mais marcante dessa história que ele queria escrever. Ele queria escrever uma história que as pessoas chorassem de rir, rissem muito, Vamos lá. B. Que efeito principal ele gostaria que essa história tivesse na vida das pessoas? Vamos lá, deixa eu ver meu caderninho. Ele queria, o efeito que ele queria que essa crônica ela fizesse seria produzir alegria na vida das pessoas, É um motivo nobre, que ele queria. Ele apenas queria que as pessoas rissem e que isso gerasse alegria nos corações de quem pudesse ler. C. Cite algumas situações que, de acordo com o desejo do cronista, seriam modificadas a partir da história escrita por ele. Vamos lá. Qual que seria as situações que ele queria modificar? Bem, a moça reclusa, enlutada, doente, o desejo do cronista é que ela se tornasse alegre. O casal, o marido e a mulher, ele queria que eles recuperassem a alegria do tempo do namoro. Quando tudo são flores, quando os animaizinhos ainda são pequenininhos, minha gatinha, poxa, meu passarinho, Depois do casamento os animais aumentam, Fica, a gente começa a chamar de outros animais, mas uns animais maiores. Ele queria que todos, o cronista, ele deseja que todos tratassem melhor seus empregados, é um desejo dele. E não somente a eles, mas tratassem todos os dependentes e semelhantes. É um desejo nobre, é uma crônica muito bela.
Eu espero que você tenha gostado dessa crônica, né? Fizemos 10 perguntas, né, sobre esse tipo de crônica. É uma crônica de metalinguagem, onde tem um autor que queria escrever uma história, no final ele fala quem não escreveu, que ele mentiu, né, que ele queria alegrar a moça triste. Mais importante que essa história, ela conseguiu cumprir um objetivo, que foi nos alegrar, que foi nos distrair de um momento tão ruim ao nosso redor. Nós nos divertimos com um texto que tira foco de tudo e faz nos ficarmos vidrados nessa leitura e tem a capacidade de nos transformar através de reflexões. Ok? Ficamos por aqui, eu espero que você tenha realizado, e se ficou com alguma dúvida, pode mandar para mim, eu estou aqui para resolver e ajudar. Ok? Bons estudos, até o próximo videoaula, o próximo bloco! E é isso, pessoal. Vamos ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado e aprendido bastante. Até a próxima. Bons estudos!